Você conhece as classificações das violações da liberdade religiosa? São 4, e elas vão desde o nível mais leve até o mais pesado. A primeira é a intolerância. A intolerância, ela acontece em praticamente todas as culturas, em todos os países do mundo. O que é? São os episódios isolados de intolerância religiosa. É quando alguém é subjugado por conta da sua religião, mas ele ainda tem como recorrer à justiça. Ele pode dar parte à polícia, a pessoa que cometeu o crime será julgado, talvez será preso, ou seja, o Estado tem leis que protegem a liberdade religiosa. Quando a intolerância não é controlada, nós vamos para o segundo degrau, que é a discriminação. Nesse momento, já é quase uma perseguição religiosa, porque o Estado não consegue mais controlar o que acontece no que diz a liberdade religiosa. É o que acontece em países como, por exemplo, o Egito, onde acaba deixando que uma religião seja favorecida em detrimento de outra. É o que acontece, por exemplo, lá no Egito, entre os cristãos e os muçulmanos. Os muçulmanos são privilegiados, enquanto os cristãos são penalizados por conta da sua religião. Depois nós temos o terceiro degrau, que é a perseguição religiosa. Esse é o que ocorre em países como a China, é o que ocorre em países como a Índia. Lá, uma minoria religiosa deixa de ter os seus direitos respeitados, muitas vezes pelo Estado, mas muitas vezes por um grupo religioso que persegue essa outra religião. É o que nós vimos, o que aconteceu no Oriente Médio nos anos do grupo Estado Islâmico. Parece que não há mais nenhum grau depois da perseguição, mas infelizmente existe. É o genocídio, é o grau derradeiro da perseguição religiosa. É o que já aconteceu com os muçulmanos lá em Mianmar, é o que já aconteceu com os cristãos lá no Iraque, quando o grupo Estado Islâmico estava presente. É quando se tenta impedir um grupo religioso de crescer, ou tenta erradicar esse grupo religioso. Então, os cristãos em muitos lugares foram proibidos, não conseguiram ter mais filhos, porque eles foram expulsos de suas terras. As esposas foram sequestradas e foram obrigadas a ter filhos de outras pessoas, impedindo assim que nascessem mais filhos cristãos. E muitas crianças também, em alguns lugares como na Nigéria, são raptadas, tornam-se crianças soldados e são impedidas de crescer na sua própria religião. Então o genocídio é tudo aquilo que impede um grupo religioso de crescer, um grupo religioso de existir. É muito importante sabermos as 4 classificações para entendermos qual o nível da liberdade religiosa em cada país. Para entender mais sobre a liberdade religiosa, acesse o relatório de liberdade religiosa na página acn.org.br.